Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que estiver escutando ou assistindo o podcast. Essa aqui é a estreia do podcast Go Live. O podcast está sendo patrocinado pela Forast. A ideia do podcast é a geração de conteúdo para tentar descomplicar o que a gente conhece como governança territorial. Tem coisa para caramba para a gente aprender, para falar, para divulgar. E a ideia é gerar conteúdo mesmo. O mercado precisa de conteúdo. A gente tem tão pouco conteúdo no mercado e através desse podcast a gente espera poder ajudar. Meu nome é Marcelo Tavaroni, nós estamos aqui com dois convidados dentro dos estúdios aqui da Forast e a gente vai começar já já. Só queria dar um recado para vocês. Esse podcast, como eu falei, ele nasce com a ideia da descomplicação da governança territorial, né? Temas que a gente normalmente encontra dificuldade de resolver na nossa empresa e às vezes por ser novo na área ou por ter problemas que não tem solução aparentemente, a gente acaba tendo dificuldades, né, de encontrar dentro da própria empresa soluções, que às vezes está numa empresa concorrente ou numa empresa parceira. Então, sem isso, né, sem essa possibilidade de fazer esse benchmark nessas empresas, a gente acaba tendo a solução postergada ou não resolvida. Então, é muito comum a gente encontrar nas empresas, as empresas não conhecerem, inclusive, a quantidade de patrimônio imobiliário que elas têm dentro da estrutura, né? Problemas como esse, que são muito básicos, né, mas que na prática são difíceis de serem resolvidos. Então, com o podcast, a gente espera facilitar a vida, a sua vida, né? Você ouvinte aí que trabalha nesse mercado, de conseguir encontrar aqui de uma forma mais fácil, simplesmente ligando aí o seu YouTube e escutando novidades ou coisas interessantes que possam ajudar você a resolver esses problemas difíceis de serem solucionados, tá? E para começar para ajudar a resolver esses problemas, a gente trouxe dois convidados de uma empresa gigante do setor, que é a Petrobras, dispensa a apresentação. São duas pessoas incríveis, realizadoras, que estão fazendo um trabalho tão grandioso quanto o tamanho da Petrobras, com problemas tão grandiosos como o tamanho da Petrobras tem, né? E eles estão aqui para a gente começar essa aventura de gerar esse podcast aí para o mercado. Eu estou aqui com o Mauro, com a Alessandra. Olá. Eu queria, começando, que vocês falassem um pouquinho de vocês, não só da vida profissional, mas também, se puder, da vida pessoal. Obrigado, Tavaroni. Sou Mauro Mafessoni, gaúcho, trabalho aí na Petrobras já há 16 anos e estou mais ou menos há 5 agora à frente dessa parte de 4 anos, a parte de patrimônio imobiliário. Gremista, sofrendo ultimamente, mas vamos lá. Eu sou São Paulino, eu também estou sofrendo, né? Não vamos falar de futebol não, que eu sou botafoguense. Eu estava feliz até alguns meses atrás. Eu me chamo Alessandra, eu trabalho na Petrobras há 13 anos, fiz 13 anos agora em abril. Eu sou engenheira de produção, de formação, trabalho com a parte de regularização de imóveis, tem 3 anos, está fazendo também. Bom, acho que agora... assim, são muitas perguntas que a gente tem para fazer, né? E acho que a mais básica, a inicial para a gente começar o bate-papo é falar um pouquinho da questão fundiária dentro da Petrobras. Qual o contexto que a Petrobras teve, tem, expectativas para o futuro? Bom, vamos lá. Primeiro, obrigado, Tavaroni, pelo convite. Vamos tentar descomplicar algo que já é complicado por natureza nesse país. Perfeito. Né? A Petrobras ela é uma empresa de mais de 70 anos e desde a sua criação, ou antes da sua criação, já tinha imóveis sendo aportados ainda no Conselho Nacional de Petróleo, que vieram e fundaram a Petrobras lá no início. Então, a gente tem situações imobiliárias mais diversas possíveis ao redor do país inteiro. Então, nesses 70 anos, a companhia veio crescendo junto com o país, se desenvolvendo, expandindo fronteiras, expandindo negócios, expandindo ativos, e sempre com muitos ativos ao redor. São mais de 40 mil ativos hoje, sendo 26 mil imóveis próprios que a gente tem. E a gente tem uma saga de regularizar e manter tudo isso regularizado. Como assim uma empresa não tem todos os seus imóveis regulares? Você pode ter na época que você comprou, mas não necessariamente eles estão regulares hoje, com tanta mudança de tecnologia, de legislação e de tudo. Então a gente tem, muito comum a gente encontrar caixas e caixas de papéis com manuscritos, literalmente, com imóveis e plantas desenhadas à mão, sem referência, e que a gente tem que trazer isso para a tecnologia e pela legislação de hoje. Então, a Petrobras ela investiu pesado nessa questão imobiliária por uma cobrança e um patrocínio muito grande do Conselho de Administração, da alta administração da companhia e toda a diretoria.
isso é um ativo dos acionistas, isso é um ativo da companhia e tem que ser tratado como um negócio, como um bem precioso que é. Então, esse cuidado, esse desafio, ele vai além da troca do sistema que a gente começou a fazer há alguns anos, vem numa grande campanha de georreferenciamento, de atualização de cadastrais, de tecnologia, de testar novas ferramentas, novas tecnologias para a gente ter resultados mais rápidos, melhores e conseguir extrair o máximo dos nossos imóveis, garantindo a posse, a propriedade e garantindo a preservação desse patrimônio do acionista. Então, é um desafio. Fizemos uma série de atualizações e regularizações nos últimos anos e temos muito que fazer ainda pela frente. Imagino. Antes da Alessandra falar, só um comentário. Quando a gente começou a conversar com a Petrobras, né, falando de sistema, de tecnologia, eu lembro que um colega antes de vocês, né? Começou com o Dante. Com o Dante, até antes. Tirige. Era o Tirige. Tirige, um abraço se você escutar o podcast, pessoa querida. E ele falava... Um abraço pro Fluminense também. É Fluminense? Fluminense? Tricolor eu gosto, eu sou São Paulino. O Tirige, ele falava, a gente tem entre, sei lá, 30 mil e 50 mil imóveis. Literalmente, era uma época que não se sabia, né? E isso é muito comum nas empresas do setor elétrico também, né? Que é um setor que tem muito patrimônio imobiliário, contratos de servidão, como a gente fala, porque de fato as empresas, elas, até pelo fato de não ter a tecnologia, os imóveis serem muito antigos, né? As informações se perdem, né? E as pessoas não sabem o que tem, né? De fato, né? E esse trabalho que vocês estão enfrentando, a maioria das grandes empresas também vem enfrentando, ou já enfrentaram, né? E é um trabalho árduo, difícil, mas que o resultado é um alento. Quando eu cheguei nesse setor, foi estranho para mim entender que o imóvel crescia a quantidade de imóveis, mas imóvel é a mesma quantidade, não. Tem uma fazenda que era uma fazenda que tinha uma servidão de passagem que vira um loteamento e vira 500, 600, 1.000, 2.000 matrículas, incrível. Então realmente é algo diferente para o mercado em geral. Eu brinco que imóvel não é tão imóvel assim, né? É dinâmico. É verdade. Na prática, muita coisa acontece. E acho que é interessante a gente fazer esse comeback. Eu estava lá quando a gente começou a pensar em sistema, a gente começou a pensar em mexer nos nossos processos. E eu acho que é um percurso que toda empresa que está com esses desafios precisa fazer, precisa ter essa análise crítica aqui. Assim, o setor de energia como um todo tem essa questão que assim, você produz energia, hoje a gente já fala em produzir offshore, né, com eólica, mas você produz energia com um ativo associado ali, assim, particularmente no caso da Petrobras, durante muitos anos foi a questão de terra, agora a gente, mais recentemente, para a parte de mar, mas é uma questão geral, eólica, solar, a gente precisa do ativo, que é o imóvel, cada vez mais, acho que é um assunto que sempre vai ser recente, em função aí até das mudanças da própria indústria, tanto de tecnologia quanto de energia. E aproveitar que você está falando dos desafios, né? O que vocês estão enfrentando? Quase não tem, né? Não, tranquilo. Quase não tem. Setor tranquilo. Se você que está em casa está sem problema, trabalha com patrimônio imobiliário, que você vai conseguir ser feliz, vai encontrar. Brincadeiras à parte, eu acho que é um desafio, de novo, de toda a indústria do setor energético, né? Não só da parte de petróleo, mas também energia elétrica. Qualquer segmento que utiliza esse ativo, ele tem esse desafio. Ao mesmo tempo que, assim, é uma oportunidade muito bacana, porque é um assunto multidisciplinar. Eu tenho na minha equipe engenheiro, tenho administrador, tenho arquitetos, tenho advogados. Há um monte. Né? E, assim, é um diálogo muito interessante, cada um com a sua língua ali. E cada imóvel pode ter problema em todas essas esferas. Né? Tem imóvel que, assim... Geralmente tem todas. Geralmente ele, né, cumpre ali o requisito todo. E acho que esse primeiro ponto é a gente conseguir dialogar com tanta gente tão diferente. E o cara lá do cartório, que tem um pensamento burocrático, que tem um pensamento ali de cartório. Do cartório de um estado, de uma cidade. De uma cidade de outra. Completamente diferente, né? E principalmente as empresas do segmento de energia, a linha de transmissão pega 2 cidades. Vai pegar 90, vai pegar 100, às vezes centenas. E cada cartório é uma cabeça pensante, né? Que tem um jeito de trabalhar e exatamente. As dificuldades estão postas, né? Um gasoduto pega cidades e cidades, e assim, cada cidade 4, 5 cartórios, às vezes dezenas, que é o caso das grandes cidades. E cada uma falando de um jeito, nossa equipe também, cada um entendendo de um jeito. Eu acho que isso é um primeiro desafio, é a comunicação. Assim, antes de mais nada ali, antes da gente falar em engenharia, antes de falar de direito, é a comunicação entre essas equipes, que
precisa estar todo mundo ali na mesma página. E o desafio ali de que, assim, também não está falando de um patrimônio que nasceu hoje, né? São 70, 50 anos. E às vezes a gente muito tem que comum, a fazer... informação não está nem no cartório, né? Dependendo da situação. Não tá. Assim, tem cartório que pergunta pra gente. Você tem alguma informação aí? Justamente. Então, é um desafio que é comum e aí, iniciativas como essa são muito importantes para a gente poder dialogar. E um comentário interessante que às vezes a alta gestão não entende, porque não está envolvido diretamente nesse problema, de lidar com o cartório, de lidar com a prefeitura, né? É que às vezes uma regularização que parece, aparentemente, para quem está fora, é simples de ser feita, pode demorar 2 anos parado no cartório e não tem muita explicação, né? Não é isso? 2 é bom. E às vezes tem um cartório que é mais rápido, né? E consegue ajudar de forma mais proativa, né? Essa variação depende demais, né? Depende do café que você toma lá com o Eu acho que realmente se integrar ali, ter uma conversa, como o meu chefe diz, levantar da cadeira, né? Ir lá, falar com ele, entender a dor, qual é o problema, como é que faz para resolver. Adianta bastante, mas tem situações N no Brasil, não tem como generalizar caso a caso. Não tem uma receita de bolo. Não, não tem. Infelizmente. A gente, infelizmente, tem cartórios que a gente consegue fazer milhares de regularizações, atualizações rapidamente, e tem outros que levam 10 anos e não saem. A gente tem cartórios que a gente tem milhares de imóveis naquela cidade, a gente chega lá pra gente ver o tabelião fugindo já aconteceu, fugindo ali pela lateral, porque os assuntos são muito densos, ou acha que é problema sem fim e foge da gente. Tem outros que procuram a gente. Tem outros que procuram, são super parceiros. E ajudam muito a resolver os problemas. Mas para a gente saber isso, a gente tem que ir lá, tem que conversar, tem que ter esse diálogo. O presencial faz diferença nessa hora, com certeza. Por mais que a gente vai falar um pouquinho sobre tecnologia hoje, por mais que exista muita tecnologia hoje nos cartórios, acho que é fundamental, e como cada caso é um caso, cada matrícula imobiliária ali tem a sua história, é fundamental. Você está entrando justamente nessas diferenças, né? Você vai falar de regularização, cada estado, cada cidade tem um... E não é, às vezes, nem culpa do oficial do cartório ou de uma questão específica, mas a gente tem, no Brasil hoje, uma situação muito complexa, fundiária. Todo mundo conhece a história do beliche de imóveis, que existe mais imóvel registrado que área territorial no Brasil, né? Mas é um problema de fato, e tem problemas que são difíceis de superar. Um documento de uma empresa está certo, do outro também está certo, do vizinho, do outro está certo. Por quê? Porque tinha uma baixa precisão desses documentos antigamente. E isso é um problema que a gente enfrenta. Então não é um problema quando a gente brinca no cartório, a gente brinca na prefeitura, não é um problema, mas é um problema do modelo registral do Brasil como um todo, que está evoluindo, e quando chega nesse momento de embate, em que tem 2 vizinhos ali estabelecidos e 2 documentos conflitantes, sim, a gente tem que chegar e construir uma solução. Então, tratar esses imóveis, esses problemas como uma solução e tentar encontrar a melhor solução para a empresa e para o negócio, ela é fundamental. Então, tem que ter essa visão. A gente brinca muito da dificuldade, dos problemas, mas... O problema é anterior, muito anterior a quem está lá hoje em dia. Na verdade, é um problema histórico, né? A gente está falando, como eu falei, 50, décadas e décadas ali. E assim, a gente está falando também de um cenário de um adensamento populacional maior, a população está crescendo, está se movimentando. Hoje a gente já fala muito em cidades inteligentes, a gente já fala muito em evolução, mas o registro imobiliário é de décadas atrás, e é um desafio. Discurso, né? A gente faz essa brincadeira, mas do outro lado da mesa ali o desafio é ainda maior, né? Porque, assim, eu tô lá com o meu RGI, o cartório tem outras dezenas, né? Então, eu acho que é um desafio, o setor conversar cada vez mais é fundamental. Assim, a gente buscar soluções a muitas mãos. A solução não vai estar no dono do imóvel, não vai estar só no cartório, não vai estar no vizinho, no confrontante. A solução ela precisa ser construída ali. E a gente vem tendo êxito, né? Ao longo dos anos, a Petrobras vem conseguindo obter êxito no processo de regularização justamente com isso. A gente senta junto com todos os entes ali, qual é a melhor forma da gente fazer junto, né? Tá todo mundo aqui... Isso faz toda a diferença, de fato. Isso tem sido... Assim, você está no campo, como o Mauro falou. Não tem jeito. Você está no campo, você assume, toma o protagonismo, né? Acho que tem até um colega que vai participar do podcast também, que vem da Eletrobras, que é o Lucas, ele fala, o fundiário ele tem que ser protagonista. E de fato tem. Porque na prática, ele vai ser o primeiro que vai apanhar quando tiver alguma coisa dentro da empresa que está dando errado em relação aos imóveis, né, as questões fundiárias. Então ele tem que assumir a responsabilidade mesmo e estar à frente. E resolver de encontrar a solução, de construir a solução. Perfeito. E se antecipar, né? Eu acho que fazer um diagnóstico prévio, isso também tem sido chave. Assim. E como você falou, como o fundiário ele tem uma interlocução com diversas áreas da empresa e entidades fora da empresa, ele tem que ser o protagonista mesmo. Porque na prática ele sabe um pouquinho de tudo que tem que ser feito. Sim. Né? Eu acho que outro aspecto chave é uma mudança de processo. É um processo estratégico.
gestão de imóveis é um processo estratégico. Assim, a gente conversa com prefeituras, a gente conversa com órgãos externos, obviamente cartório, a gente está falando com autoridades, a gente está falando com, no final do dia, o interesse que todos têm ali em regularizar aquele imóvel. Então, ele é um processo estratégico muito sensível. Eu acho que isso também, essa percepção ajuda muito a gente a ganhar tanto patrocínio internamente nas empresas, a entender o ativo ali como um ativo, efetivamente, como valor. E eu acho que isso é o maior recado que a gente pode passar para aquelas pessoas, para as empresas, para os diretores, né, o board da empresa, que ainda não viu o imóvel como um ativo que tem valor. Né? E esse valor ele pode ser positivo, se você às vezes tem um ativo inservível que você pode tirar da empresa, vendê-lo, né, trazendo dinheiro para o caixa, reduzindo ainda os custos que você teria com ele e reduzindo a possibilidade de você perder ele. Né? Porque se você não cuida desse ativo corretamente, ele vai ser invadido, daqui a pouco você vai ver, tem comunidades dentro daquele ativo que poderia ter sido gerado caixa para a empresa. E aí ele vira custo. E aí vira 100% custo, né? E dor de cabeça. Então, assim, acho que é importante estar ligado nisso e ver os ativos, de fato, como algo que tem valor dentro da empresa. É importante, é patrimônio, né? A gente falando aqui de cartório, mas cada estado também muda, né? As questões relacionadas aos processos de regularização, e isso é um dificultador a mais, né? Não só questões fundiárias, mas também até ambientais. Né? Todo lugar tem né? Dependendo do estado que você vai ter o seu imóvel, você tem que cumprir regras diferentes, né? Urbano, rural, tem toda uma variação. Justamente. Código de conduta, conservação do imóvel, manutenção, zelo por ele, licenciamento, tudo isso. É muita coisa diferente que muda de situação para situação, né? E como que vocês, em termos de iniciativa, que vocês buscaram melhorar essa gestão, né, do patrimônio da Petrobras? A gente está com um grande programa. Como eu falei no início, a gente teve uma demanda muito forte do Conselho de Administração da companhia, toda a alta administração da companhia, de repensar a gestão de imóveis da companhia de uma forma profissionalizada, de uma forma integrada, de uma forma A companhia, como é muito grande, acaba focando muito no seu negócio fim. Só que o imóvel, ele é um ativo do acionista. Ele é um bem do acionista, faz parte do patrimônio da companhia, por isso se chama patrimônio imobiliário. E aí a gente montou um grande programa, um grande plano diretor para repensar o processo, envolvendo sistemas que já estavam em curso, uma substituição que tinha começado há bastante tempo, integrando todos os sistemas, revendo processos internos, revendo forma de trabalhar, revendo responsabilidades, trazendo a pagamento de boa parte já, a gente já conseguiu centralizar pagamento de tributos, ou seja, vendo a regularidade plena do imóvel. Então, não simplesmente ter uma matrícula, não simplesmente ter essa inscrição municipal corretamente registrada, ter feito todo esse ciclo de vida e gerindo aquele ativo de forma eficaz. Eu preciso desse ativo no meu patrimônio, eu preciso incorporar algum, eu preciso retirar, eu posso negociar ele, eu posso melhorar a forma de uso, né? Usar como garantia, dar como garantia. Então, tem várias formas de você maximizar o uso desses imóveis. Então, a gente montou esse grande plano diretor, estamos aí numa jornada implementando ele, com uma série já de resultados sendo dados na companhia, vendo a parte contábil, vendo a parte tributária, vendo a parte legal dos imóveis, fazendo georreferenciamento, atualizando as matrículas, fazendo remembramento, desmembramento do que precisa, fazendo atualização cadastral, controlando invasões através de monitoramento de satélite. Fizemos também vários testes com startups, tentando trazer tecnologia, uma nova dinâmica para o processo, trazendo mais dinamismo no processo de ir no cartório, de procurar dados, de procurar imóveis. Então, montamos um grande plano diretor com várias iniciativas para tentar atacar. Esses 2 anos já de implementação desse plano diretor, já revisamos e entregamos 100% regular mais de 8 mil imóveis da companhia. Temos um desafio desse ano de mais 8 mil, né? Agora a meta é dobrar a meta. A meta é dobrar a meta. Todo ano ele vem com essa. Está 16. Vai chegar a 16. Fechar 16. E estamos também com um grande plano ali nessa integração de impostos, tributos, uma melhor gestão dos tributos, de conseguir ter o máximo de desconto de IPTU, rever o que é parcela devida ou não de pagamento de IPTU, de área de preservação, de faixa de duto, do que é área útil, não é área nossa. Isso é uma coisa realmente muito importante. Desculpa, Mauro, te interromper. Já vi empresas aí controlando só a questão do IPTU e tendo economizado mais de 15 milhões ano. É muito dinheiro, cara. É bem mais que isso. Certamente, né? Falando um exemplo de uma empresa só pequenininha. Só no controle de pagamento de impostos, superem muito esse valor. A gente está fechando o dado desse ano, mas
dá um resultado muito bom e dá uma previsibilidade muito boa, e o principal para a gente, consegue ter as CNDs todas em dia, que para nós é muito importante para a continuidade das operações da companhia. E garantir um bom relacionamento com os órgãos públicos, né? A gente está falando de imposto que move cidades, né? A Petrobras atua em cidades pequenas, às vezes, e tem uma participação de, às vezes, 60% de recolhimento de IPTU daquela região. Então, assim, se entender como protagonista ali daquele processo, muito na fala do que você comentou, né? Esse diálogo, essa interface com os órgãos públicos tem sido um fator-chave, assim. Tem coisa que a gente conseguiu negociação e fazer o justo, que é o correto. O justo, correto. Acho que isso é fundamental. E as expectativas que vocês criaram em cima desse plano, elas estão sendo cumpridas. Então, graças a Deus, a gente conseguiu antecipar boa parte dessas entregas que a gente tinha se comprometido a fazer. A parte contábil, a gente praticamente já concluiu o plano, todo o nosso plano. Estamos agora nessa visão tributária e de regularização. As implementações das ações principais estruturantes também já conseguimos implementar. Agora, realmente, é botar em voo de cruzeiro. Então, a fase de implementação a gente já superou e agora realmente é uma fase de execução, de botar a mão na massa e de fazer acontecer essas entregas para a companhia como um todo. E esse plano, ele tem quanto tempo de execução? Qual a ideia? De implementação das ações, a gente tinha previsto fazer até este ano para começar a fase de execução, provavelmente dita, aí pelos próximos anos. Como o Tiride tinha te falado outra vez, a gente fala que hoje a gente tem 40 mil imóveis. Hoje a gente tem 40 mil porque a companhia tem esse tamanho e é os imóveis que nós já levantamos, cadastramos e regularizamos, encontramos e lançamos no sistema. Mas a companhia continua investindo, então nunca vai parar, nunca vai parar de crescer ou diminuir conforme a gestão dos negócios acontecem, isso vai ser vivo. Mas a gente entra numa outra fase de já execução. A gente fez um primeiro tiro num segmento específico de imóveis para fazer a regularização e a atualização. E agora a gente entra numa fase do plano de rotina, que a gente não tem muita a perspectiva de resultados tão exponenciais assim, mas mais de longo prazo duradouros. A fase de crescimento, de implementação foi agora, tração foi agora, e agora entra uma fase de execução. Vai ainda um bom tempo para atualizar tudo isso, para regularizar. Agora a gente está entrando numa fase mais de gestão dos ativos. O que eu encontrei, identifiquei, juntei, tem que ser feito. Instalei o sistema, tenho informação. Onde que eu vou atacar primeiro? Qual o primeiro problema que eu vou... Priorização, né? O que eu vou... Assim, onde que eu tenho conflito aqui com o meu vizinho, que a divisa não está muito clara? Onde é que eu tive uma invasão que eu identifiquei, que eu tenho que monitorar ou focar? Então é natural que a gente agora entre nessa fase de execução mesmo das ações, o que traz mais ganho para a companhia, mais resultado e tudo mais. Eu acho que assim, o que foi fundamental que pode deixar de dica também é que a gente ter esse freio de arrumação no primeiro ano, né, de arrumação da casa, de revisão dos processos, né, uma análise crítica dos processos que a gente fez logo no primeiro ano desse plano, uma visão de planejamento mesmo, robusto, factível, é claro, onde a gente consiga colocar ali no papel e acompanhar as principais ações, né? A gente também, dentro dessas ações que o Mauro comentou, tivemos ações de benchmarking, então a gente foi em empresas que que tinham o mesmo negócio que a gente, que tinham as mesmas dores. No final a gente descobre ali que só muda o CNPJ para algumas delas. A gente também proativamente buscou algumas unidades de negócio para entender também qual que era a dor, né? Principalmente ativos mais antigos, né? Mas historicamente consolidados ali, tem dores muito particulares, então ir no negócio, conversar com o cliente, e acho que foi bem importante ali ao longo dos primeiros anos para a gente poder arrumar a casa mesmo. E agora a gente já fala em melhoria contínua, a gente já fala de como que a gente consegue melhorar, como que a gente consegue trazer estratégia para os processos, né? Que é muito na linha ali do que o Mauro comentou. É uma das coisas que eu acho importante, que falou da Vale, Vale não, da Eletrobras. Eletrobras, que ele falou de ser protagonista. Sim. Quando a gestão do ativo fica no negócio, fica junto do negócio, ou seja, quando o cara tem que produzir ou transportar energia, quando ele tem que produzir petróleo, ou produzir energia, ou gerar térmica, ou fazer o core business da empresa acontecer, o foco dele vai ser na produção. Ele tem que ser. Acho que a grande mudança, a grande virada de chave é que a gente estruturou e centralizou essa área. Existiam várias áreas de patrimônio imobiliário dentro da companhia.
A gente centralizou essa área e foi dado um recado muito claro. Vocês têm que resolver. Tá na mão. É esse protagonismo que o rapaz da Eletrobras falou. É de pegar o problema e dar a solução, e criar a solução. Tem um monte de problemas que a gente tem que construir a solução, que eu nem falei. Mas para conseguir chegar e trabalhar nos problemas e na solução, tem um monte de rotina que a gente pode tirar de baixo. O que é importante ressaltar no que você está falando, né? Quando a gente fala de protagonismo, ele é mais fácil de ser tomado quando você tem gestores que querem tomar o protagonismo para si, quando você tem uma alta gestão que te dá carta branca para você resolver. Não só a obrigação de resolver, né? Mas está participando, né? A gente tem casos diversos aí que o setor fundiário, o setor de patrimônio imobiliário está ligado, às vezes até no RH das empresas, o que não tem muita coisa a ver, né? Isso mostra que, de fato, a alta gestão não entendeu, né, que essa área ela tem de suma importância, né, para você reduzir custos, se for, com esses olhos, né, ou gerar receita, né, quando você tem imóveis e serviços. Então, é esse protagonismo que a gente também tem que tentar mostrar, né? E é bom saber que na Petrobras a alta gestão já entendeu que isso é muito importante e deu essa carta branca, além da obrigação de vocês resolverem o pepino, né? Obrigação de todos nós. Todo mundo, todo gestor de uma empresa, ele tem a obrigação de cuidar do patrimônio dos seus ativos. Mas a diferença é quando você tem a obrigação de trabalhar e o foco de trabalhar nessa atividade e não precisar cuidar da produção da operação, você consegue dar muito mais ênfase, muito mais foco, muito mais solução e ter um controle muito maior. Então permite essa agilidade, Tendo apoio da autogestão fica tudo muito mais fácil, inclusive. Né? E eu acho que, assim, essa visão, de novo, na questão estratégica, né, é conversar muito, assim, com a estratégia da empresa. Como é que a empresa tá? Como é que, assim, acho que tem decisões de negócio, tem, como a gente usa lá, escolhas que a empresa vai fazendo ao longo da sua vida, da sua estratégia, dos seus planos ali de 5, 10 anos, enfim. E o patrimônio imobiliário tem que estar ali, tem que estar junto. Está crescendo? Está diminuindo? Então, o setor de patrimônio imobiliário ele tem que estar muito atento aos desdobramentos da estratégia da empresa, daquele momento da empresa. Né? Então, acho que a forma como ele se estrutura importa de acordo, ele se modifica de acordo com a estrutura da empresa que está naquele momento. Tá? De tão estratégico que é o nosso negócio. Hoje, todo negócio que a gente está entrando ou saindo, seja um novo investimento, seja um novo ativo, seja qualquer negócio, a gente está junto na mesa, analisando, verificando. Legal. E prevendo o que a gente vai ter que trabalhar, atualizar ali para aquilo poder acontecer. E entrando num assunto que eu particularmente gosto demais, que é a parte tecnológica. Né? Como que a tecnologia ela entra para ajudar em todo esse planejamento, nessas estratégias, dessas metas, nas expectativas, né? Como é que está a questão tecnológica lá? Eu acho que o setor como um todo está passando por uma transformação, né? A gente brincou aqui no cartório, mas hoje é uma relação totalmente diferente, a maior parte dela digitalizada, e que bom, né? É claro que essa é uma visão de onde a gente tem mais imóveis, né? A gente tem uma relação maior, mais digitalizada com a maioria dos cartórios, com os órgãos públicos, a grande maioria a gente já consegue protocolar por ali. É claro que não dispensa, como eu falei, o contato, a troca ali, o dia a dia, não dispensa da gente ter realmente esse contato para ambas as partes se entenderem, mas hoje o próprio setor ele já vem numa busca ali de digitalizar os processos. Acho que é um primeiro passo, né? Antes da gente falar de automação, de IA, tem um primeiro passo fundamental que é digitalização, que foi exatamente os primeiros 2, 3 anos que a gente teve da implantação do sistema, de digitalizar. Os nossos processos estão fora, estão em Excel, estão em e-mail, estão em conversa, estão na cabeça do pessoal que está trabalhando há muitos anos. Não sei como é que é o caso das outras empresas, mas a gente tem uma galera que trabalha há muitos anos naquilo ali e acaba virando um HD. Beleza, como é que a gente coloca esse HD dentro do sistema? Como é que a gente tangibiliza isso para virar informação transparente para todo mundo? Então, acho que essa transformação, qual lado da mesa a gente esteja falando, cartórios, órgãos públicos, as próprias empresas, os proprietários, a gente está falando ali de que vai precisar passar ou está passando, né? Como eu falei, a gente tem situação onde a gente chega lá e a gente acaba ajudando e também se ajuda ali com o cartório para levantar essas informações. A gente agora mesmo está num desafio ali de buscar, a gente vai ter que desarquivar, vai ter que ir lá presencial. Isso a gente vai passar, mas é uma primeira etapa da transformação digital, é você digitalizar os seus processos. A etapa seguinte é, beleza, isso aqui eu repito muito. O que eu consigo automatizar? A gente está nesse momento. A gente está ali, estamos fazendo cadastro, essas informações aqui são similares, a gente consegue avançar, não consegue. Beleza, isso aqui eu consigo padronizar e dizer se está ok ou não essa documentação. Como é que eu consigo
acionar esses cartórios. Beleza, ele já tem uma entrada digital? Opa, eu posso colocar um IA para ir lá perguntando. Então, assim, a gente tem que estar muito conectado com a mudança desse mercado, com a digitalização desse mercado. E tem sido exatamente essa jornada que a gente tem feito. Primeiro, processo, digitaliza esses processos, a gente começa a ver rodar, a gente faz análise crítica, o que a gente consegue automatizar, o que a gente consegue colocar inteligência. Fundamental, né, analisar os dados para poder tomar melhores decisões. Tá? Então, agora eu tenho digitalizado, agora eu tenho os processos claros, eu consigo ver dados saneados, então eu consigo acreditar nesse dado, eu consigo tomar uma decisão ali a nível estratégico, né? Esse é o sonho, né? Esse eu acho que é o sonho que toda empresa, a gente chega nos eventos aqui, a gente sempre acaba ficando, caramba, que legal, a empresa conseguiu digitalizar tudo. Aí tem um bastidor ali que a gente sabe que ainda está digitalizando. Eu acho que é um processo natural. Faz parte. A gente não pode olhar para o copo meio vazio. Exato. A gente tem que olhar também o que a gente tem de informação e começar a trabalhar. Se tudo for um problema e sempre eu me agarrar ao problema, não me agarrar à solução e aonde eu quero chegar, eu nunca vou dar o primeiro passo. Então, por isso que a gente brinca internamente, porque toda vez que você vai falar com qualquer um do food diário, de qualquer área, mas lá tem um problema tal, mas lá tem um problema tal, e a gente se pega muito no problema, mas tem muita solução. Tem muito lugar que se aqui tem um problema, lá tem uma solução. Vamos trabalhar lá primeiro, então. Vamos resolver lá primeiro. Eu acho que a questão da tecnologia, ela é um grande indutor, ela auxilia muito, ela vai permitir, vai forçar a gente a ter soluções, encontrar soluções para muitas coisas, mas sem processo, sem um foco, sem objetivo, sem um plano bem traçado, ela se torna um brinquedo por si só. E eu acho que não é só por parte das empresas e dos cartórios que ela vai ajudar. Tem muitos governos que já se mexeram. Tem muitas prefeituras e estados que já se mexeram. E tem muitas prefeituras que estão usando essa mesma tecnologia de georreferenciamento, de cruzamento de dados, de IA, de sobrevoo, de tudo isso, para vir bater na porta e falar, cara, você está irregular. E fazendo nosso trabalho de regularização, vendo quanto você paga de IPTU versus quanto realmente é a sua área, quanto está registrando a matrícula, quanto realmente é a sua área construída, quanto é. Então, se as empresas não fizerem isso, os municípios vão vir, vão se organizar, vão te cobrar, e aí com juros e multa. Então é fundamental, por um lado, que a tecnologia nos ajuda muito a dar um passo, uma escala, uma agilidade muito grande. Por outro lado, se não fizer, as prefeituras vão fazer e te cobrar com muito mais intensidade. Então, investir, testar, aprender, ver o que eu posso mexer no meu processo, melhorar o meu processo e implementar rápido é fundamental, porque senão daqui a pouco você é cobrado. E aí quando você não tem informação para contradizer aquilo, você acaba tendo que aceitar coisas que às vezes eram indevidas ou não era a melhor situação para uma gestão. Por isso que lá atrás eu falei da gestão como um negócio, não só pensando em vender, mas pensando em ter o melhor e o mais justo uso do seu ativo. Realmente é uma área que eu estou usando? Vamos lá bater antes de ter uma multa, ter uma coisa, se eu tenho uma incorreção, vou lá corrigir de forma proativa. Vamos lá pagar o que é devido para trás, sem problema nenhum. Então, assim, é isso. É o justo? É o correto? É o devido? Bora lá. Mas se você não tiver informação, e aí a tecnologia te ajuda muito, você vai estar vendido em qualquer discussão dessa, qualquer hora. Você falou um pouco da parte externa, né? O uso da tecnologia ligado às prefeituras, aos cartórios, né? Certamente isso está acontecendo de forma muito forte. Mas também interna. Internamente, eu queria que você falasse um pouquinho interno, porque você vai ter os usuários das tecnologias que vocês estão implementando, vocês têm o board da empresa que teoricamente não, na certeza está na esperança e na expectativa de poder ver os dashboards do que está acontecendo, né? Tem informação em tempo real. Como é que está essa expectativa interna dentro da Petrobras? E o que vocês pensam de como melhor implementar isso? Para atender esses dois públicos, né? Usuários e a diretoria. Que, assim, é um processo bem dinâmico, porque são públicos diferentes, né? Quando a gente está falando de usuário final, uma questão chave para a implementação de qualquer sistema é você focar ali na adesão, é você fazer pesquisa, é você conversar, é você treinar. A gestão de mudança, assim, eu sou muito suspeita porque eu falo muito disso, eu trabalhei diretamente com gestão de mudança de vários projetos, é chave para efetivamente as pessoas aderirem ao sistema. Por outro lado,
a forma como a gente fala com o usuário final, que vai entrar no nível de detalhe, que vai se apaixonar pelo problema mesmo, e às vezes vai ficar um dia inteiro com a mesma tela ali olhando, tentando achar uma solução, é diferente da forma com que isso tem que virar informação para a alta administração. A alta administração pergunta coisas pra gente, que a gente precisa correr ali para arrumar o dado, para poder... E aí é muito difícil falar pro técnico, olha, arruma isso aqui, mas isso aqui eu vou ter que definir esse determinado conceito, isso daqui, aí eu brinco lá que eles vão nos senos e cossenos, os meus engenheiros, e não é exatamente, assim, não é o dado, não é exatamente a informação que precisa chegar para uma tomada de decisão, por exemplo. Mas eu acho que, por outro lado, a gente está sendo bastante, de novo, patrocinado ali, porque... Legal. Hoje a gente já tem perguntas muito específicas, né, muito mais claras da alta administração. Acho que a gente já conseguiu comunicar bem o nosso negócio, seja com os dados que a gente conseguiu organizar até hoje, de modo que a coisa já chega ali sabendo o que tem por trás, a estratégia que tem por trás. Então, quando a gente está ali tendo algum tipo de interação com um órgão público, com a prefeitura, a gente já sabe que a alta administração já está tendo alguma visão diferente daquele contato. Não é um contato com um problema, é um contato com uma possível estratégia, uma negociação, um diálogo maior. É tudo a forma como a gente reporta essas informações, né? Hoje, esse patrimônio da companhia ele já é conhecido da alta administração, ele já domina quais são, onde temos problemas, onde não temos, o que temos que fazer, qual é o plano para chegar lá, como o Alessandro bem falou, o que temos de gestão de ativos, quais estão sendo priorizados, quais estão sendo estudados, quais estão sendo em que fase de análise, já é uma carteira de acompanhamento da alta administração e permite que seja feito realmente um monitoramento, um acompanhamento, evitando muitas surpresas. A gente ainda acha surpresas no meio do caminho, a gente ainda se depara com atualizações, a gente ainda se depara com a fase de arqueologia, que a gente chama, né? Porque muitas vezes esse imóvel eu não conhecia, né? Esse é nosso também, né? Ou o imóvel foi vendido e não foi transferido, ou foi comprado e não foi transferido. Estava na gaveta de alguém. Na gaveta de alguém, e faltou um dente aqui no meio, e o duto mudou de destino, enfim. A gente sempre tem uma situação ou outra dessa que acontece, vai continuar acontecendo pelo tamanho, pela história, pelo tempo, pela quantidade de processo da companhia. Mas hoje ele é um processo muito mais, tu pergunta de como que encara, a alta administração hoje encara com mais visão de resultado, visão de foco, para onde como queremos, ser, né? qual a estratégia, ou coisa, não tanto com dado, não tanto com coisa. Essa parte de dados a gente teve, que né, a Alessandra falou, um grande freio de arrumação, vamos organizar, vamos passar um pente fino em grande parte disso. Estamos ainda fazendo esse pente fino, vamos fazer em toda a carteira, tá? Esse é um desafio que a gente tem, atualizar 100% da nossa carteira e continuar, fazer busca ativas em cartórios, fazer busca ativa de outros imóveis, mas a grande questão agora, que nem eu falei, essa mudança de foco do plano agora é um foco de gestão de imóveis, está muito grande. Como eu dou a melhor destinação ao meu imóvel, não é uma destinação só de venda, de coisa, mas para que negócio ele serve, como é que eu posso usar ele, eu posso negociar, posso fazer uma permuta com outro imóvel meu, posso gerar alguma forma de receita dele, ou seja, todo imóvel tem um fim social para a empresa, o que eu vou fazer para ele gerar algum resultado para a minha empresa. A gente consegue associar hoje muito mais fácil isso. Até imóveis que estão hoje em atividade, que talvez não precisasse ter toda aquela extensão territorial, ou outros que eu preciso ampliar minha extensão territorial. A gente consegue hoje já ter isso. Esse é o foco. E a gente está entrando no finalzinho já do podcast, passa muito rápido, né? Perspectiva de futuro. O que será da gestão dos ativos imobiliários no futuro para vocês? Como eu estava falando agora, regularizar, comprar, vender, parte de gestão, ela é algo natural, que sempre vai continuar existindo. Eu falo que nunca vai acabar. Sempre vai ter uma fazenda que vai virar um loteamento, sempre vai ter uma regularização que vai ter que ser feita, sempre vai ter uma nova rodovia passando ali, um compartilhamento de faixa, alguma coisa que o vale. Então, a parte de, mesmo que a companhia parasse, o que não acontece, que ela continua investindo, continua pegar o plano de negócio da Petrobras, você olha lá, quase todas aquelas linhas lá tem algo de ativo envolvido. Então, fora esse crescimento, como eu falei agora, é uma gestão mais eficiente tributária, é uma gestão mais eficiente do uso dos imóveis, como é que eu posso maximizar o uso desses imóveis, como é que eu posso dar um melhor uso, destinação a eles, como é que eu posso me antever já aos movimentos estratégicos que a companhia está tendo no seu plano de negócio, maximizando o uso de imóveis como negócio. Como eu falei, a regularização, ter a posse, garantir a propriedade, ela é uma atividade meio.
O grande fim é fomentar os negócios da companhia e permitir que ela extraia o máximo do seu negócio, não tendo problemas com imóveis para essa atividade. Eu diria que expectativa de futuro, assim, como boa sonhadora, né? Eu acredito que a gente vai conseguir digitalizar bastante, ainda mais os processos, a gente vai conseguir ter um volume maior de informação acessível e transparente, e aí isso é fundamental. A gente está falando de informação pública, né? Informação de imóvel no final do dia público. Então é bom para qualquer uma das partes que a gente tenha isso de forma acessível. Ao mesmo tempo, que eu acho que uma questão chave, para além da tecnologia, é o ser humano, né? O que vai distinguir a gente nesse processo? É justamente essa habilidade de interação, de contato, de planejamento, de se antever. Assim como o Mauro, assim, vou dar um spoiler para todo mundo, vocês vão encontrar surpresas ao longo do caminho. No processo de gestão imobiliária, a gente encontra surpresas. Mas o quanto a gente se planejou, o quanto a gente tem um procedimento. Opa, para esse tipo de surpresa, eu sigo esse caminho, eu tenho essa forma de bolo. Eu não sei resolver, não sei por onde começo, mas eu tenho essa forma de bolo, eu tenho um processo. Então, como engenheiro de produção, sempre penso que caixinha, processo, fluxo, entradas e saídas, isso não vai mudar muito, mas quem vai fazer o diferencial ali é o ser humano que está por trás. Então, reforço bastante na capacitação das pessoas. Ou seja, a tecnologia não vai acabar com o trabalho. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu acredito até que vai ajudar a gente a entender melhor os problemas e a gente precisa criar essa inteligência ali. E aí, inteligência coletiva para analisar, como eu falei, é um processo que envolve várias pessoas, envolve o engenheiro, envolve o advogado. Então, que a gente precisa construir a inteligência coletiva, aquilo que a tecnologia não consegue alcançar e não foi feita para isso também. Então, acho que tem muito disso. Eu vejo muito como expectativa a gente conseguir consolidar um panorama tecnológico que suporte esses processos e, ao mesmo tempo, uma especialização maior na área. Eu acho que essa conversa, esse diálogo, ele é fundamental para que a gente crie essas redes e consiga ali pensar em soluções de futuro internas e externas com todo mundo que envolve esse processo. E aí Tavarani, até pensando na parte de tecnologia, que hoje é o foco da Frast e além da parte de serviço, que vocês trabalham muito forte, quando eu falei das prefeituras, quando eu falei da integração de dados, de IPTU, da gestão de imóveis, a gente vai ter e está numa era de transição da própria informática, da própria tecnologia como um todo. Então, quando a gente pensa nas quantidades de layers que existem hoje, de ARC, de vários órgãos públicos no Brasil, e como isso pode ajudar as empresas na sua tomada de decisão no negócio, quando a gente pensa o quanto custa manter um ativo não invadido, manter um ativo ali no patrimônio de uma empresa, e quanto aquela informação, se bem trabalhada, analisada e processada, ela vai conseguir gerar melhores negócios para as empresas. Assim, eu vejo uma oportunidade muito grande de inteligência de dados, de inteligência de informação. Assim, o primeiro trabalho é o trabalho de organizar a casa, digitalizar, trazer, entender meu negócio, entender onde eu estou, entender tudo isso. E o que eu faço com isso? Como é que eu posso maximizar? Como é que eu posso ser protagonista nessa visão, ajudando o negócio a tomar a melhor decisão? Hoje, a gente é consultado toda vez que tem um negócio, o que a gente já tem, o que não tem, o que tem ali perto, como é que está a situação, como é que não está. Mas a gente, cada vez mais, essas grandes fontes de dados, esses grandes repositórios, essa grande questão de informação vai permitir ter tomadas de decisões melhores para as empresas. E isso é uma grande oportunidade para a área de patrimônio imobiliário. De estar olhando não a parte registral, mas a parte estratégica de como eu ajudo a ter o melhor imóvel para aquele tipo de ativo que maximize o resultado da minha empresa. A tecnologia está partindo para esse lado, é muito forte de fato, né? E acho que naturalmente as empresas, todas elas vão entrar nesse métier, né? O dado é o que é mais importante mesmo, não tem jeito, né? E se a gente não sabe o que fazer porque não tem os dados, a gente tem até uma desculpa, mas quando a gente já tem saneado, bonitinho, arrumado, estruturado, né? E a gente continuar não sabendo o que faz com esses dados, alguma coisa está errada, né? Então, de fato, acho que a tecnologia, a inteligência artificial, ela veio para ajudar demais nisso também. Certamente ela vai começar a opinar. Opa, por que você não pega esse imóvel e faz tal coisa? Ou questionar. Por que esse imóvel está assim, assado, né? Isso vai acontecer. E a gente está até conversando aqui no estúdio com pessoas aqui que também trabalham com inteligência artificial. Tem tanta coisa legal que está acontecendo, né? Algumas até apavorantes que estão acontecendo, né? Mas essas de relacionadas aos dados, eu acho que
Elas vieram para ficar, chegaram forte, a gente tem que saber melhor estruturar e se preparar para isso, né? Porque aí tem que ter muita tecnologia nova também envolvida e os investimentos nisso vão ser fortes também. E a única certeza que eu tenho é que o pessoal fica com medo, né? Não, vai vir uma tecnologia, vai tirar meu emprego, eu nunca mais vou fazer nada. Sim, todo mundo fica. Cara, toda onda que acontece, eu escuto esse mesmo papo e tem mais trabalho. Gera mais trabalho, graças a Deus, né? É verdade. Eu acho que as pessoas têm, na verdade, a se preocupar em entender como que a tecnologia pode ser aplicada, E ajuda. estudar, se preparar, porque ela vai ser um usuário dessa nova tecnologia. Na verdade é isso, né? Acho que não vamos chegar num exterminador do futuro, onde a tecnologia vai nos dominar, né? Mas ela Espero pode ser que não, né? Mas nesse momento a gente domina muito ainda. Ela não tem o que a gente precisa entregar para ela, né? E ela precisa da gente, não tem jeito. Com certeza. Então tem emprego pra caramba ainda, pra todo mundo aí. Tem bastante trabalho, ainda mais Tem. na área fundiária. Tem. Tá precisando de muita gente qualificada, né? Pois é. Essa é uma área interessante, ó. Se você não é da área fundiária, vale a pena pensar. Como a Alessandra Como é a falou, o dica Mauro aí? falou, vale a pena pensar em trabalhar nessa área que tem muita demanda. É divertido, assim. Quem É gosta de divertido, diversão, pode vir que a água tá quentinha. Então, a gente tá chegando no final aqui desse podcast. Passa rápido, né? Passa. Fica meio, pô, primeiro, a gente fica com medo, fica nervoso. Tá muito Mas foi bom. muito legal. Eu queria agradecer de coração por vocês terem topado, vocês terem vindo aqui. A gente gravou agora há pouco, né, o Forex Now, né, que foi a primeira edição do evento também da Forast. A gente aproveitou e fez esse podcast com vocês, então acho que foi muito bacana. Eu agradeço. Eu queria só que vocês dessem um recadinho, olhando para a câmera lá, para o colega de vocês ali que está numa empresa do setor elétrico, numa de gás, numa de petróleo, do que for, todas as empresas que têm esse tipo de problema que a governança territorial traz, né? Fica à vontade, começa com você, Alessandra, vai lá. Bom, o recado que eu posso dar é que, assim, a gente brincou aqui, muitos desafios, mas ao mesmo tempo é um setor muito promissor. É um olhar que é mais recente mesmo para o ativo, como realmente um ativo, como um valor. Então eu entendo como um setor muito promissor, muito dinâmico, de muitas carreiras que a gente tem aqui dentro. Então, o que eu posso deixar de recado é isso, né? Essa perspectiva futura de que é uma dinâmica, de várias oportunidades. E, ao mesmo tempo, né, a gente buscar essa conexão cada vez maior, né, com essas redes, né? Todos nós dialogamos com os mesmos órgãos, dialogamos com as mesmas questões e juntos a gente consegue ter força para sentar junto e pensar em soluções. Acho que a questão principal é conexão, oportunidade e para poder encarar esses desafios que a gente conversou por aqui. Além dos pontos que a Alessandra muito bem colocou, eu só queria falar para todo mundo uma coisa bem simples. Acreditem que tem solução. A gente encontra muito problema, a gente vê muito problema e a gente para em muito problema. Mas acreditem, existem soluções. Começa fazendo, se não consegue resolver todos os problemas, começa fazendo, resolvendo o que não é problema, para não se tornar um problema. Exato. Comece a fazer um planejamento para tirar coisas que vão te tornar problema no meio do caminho. Organize a casa direitinho, um passo de cada vez que você vai chegar lá. Os problemas vão continuar lá te esperando. Não tenha dúvida. Esperar pra Eles não amanhã. irão embora. Se eles estão lá há 50 anos te esperando, eles vão esperar mais 2, fique tranquilo. O tempo não é problema, né? Eu queria deixar um recado, acho que de tudo que eles falaram aqui, várias coisas são muito importantes, né? Mas o apoio da alta gestão é fundamental para que esse negócio dê certo, não tem jeito. Então, para as empresas que, infelizmente, não conseguiram ainda, né, os colegas que estão aí no setor fundiário e não conseguiram um apoio mais forte da alta gestão, continuem tentando, eles vão entender, né? Eu acho que é legal até estimular, quem sabe, um benchmark entre a alta gestão com empresas que estão um pouco mais à frente na gestão do patrimônio imobiliário, das questões fundiárias, né? E não sei se vocês topam, mas se vocês puderem deixar o e-mail aqui, né? Para quem quiser fazer benchmark aqui com a Alessandra, com o Mauro aqui lá na Petrobras, por favor, manda e-mail para eles, vai aparecer aqui embaixo o e-mail. Fiquem à vontade, manda e-mail para eles, entre em contato. Fazer benchmark com eles pode ser legal, né, para todos esses aspectos que eles tocaram aqui. Eu prometo que eu falo coisas boas. Não vou desanimar ninguém. Então, obrigado, valeu. Esse é o primeiro, estamos chegando ao fim. Obrigado Obrigado pela tá valendo. participação de vocês aí. Um grande Valeu. abraço. Valeu, galera. Tchau, tchau, pessoal.